Olá, hoje vou ler para você o livro Antes que Cases de Machado de Assis. Seja bem-vindos ao canal Li um Livro. Por favor, se inscreva no canal para que eu leia livros para você. Curta os vídeos. Não esqueça de deixar seu comentário, ele é sempre bem-vindo. Boa leitura. Capítulo 1. Era um dia um rapaz de 25 anos, bonito e celibatário, não rico, mas vantajosamente empregado. Não tinha ambições, ou antes tinha uma ambição só, era amar loucamente uma mulher e casar sensatamente com ela. Até então não se apaixonara por nenhuma. Estreará algumas afeições que não passaram de namoricos modestos e prosaicos. O que ele sonhava era outra coisa. A viveza da imaginação e a leitura de certos livros lhe desenvolveram o germe que a natureza lhe pusera no coração. Alfredo Tavares é o nome do rapaz, povoara o seu espírito de Julietas e Virgínias, e aspirava noite e dia viver um romance como só ele o podia imaginar. Em amor à prosa da vida metia-lhe nojo, e ninguém dirá certamente que ela seja uma coisa inteiramente agradável, mas a poesia é rara e passageira, a poesia como a queria Alfredo Tavares, e não viver a prosa, na esperança de uma poesia incerta, era arriscar-se a não viver absolutamente. Este raciocínio não o fazia Alfredo. É até duvidoso que ele raciocinasse alguma vez. Alfredo devaneava em nada mais. Com a sua imaginação, vivia às vezes séculos, sobretudo de noite à mesa do chá, que ele ia tomar no Carceler. Os castelos que ele fabricava entre duas torradas eram obras-primas de fantasia. Seus sonhos oscilavam entre o alaúde do trovador e a gôndola veneziana, entre uma castelã da Idade Média e uma fidalga da Idade dos Doges. Não era isto só, era mais e menos. Alfredo não exigia especialmente um sangue real, muita vez ia além da castelã, muita vez vinha aquém da filha dos Doges, sonhava com Semíramis e com Ruth ao mesmo tempo. O que ele pedia era o poético, o delicioso, o vago, uma mulher bela e vaporosa, delgada se fosse possível, em todo o caso vaso de quimeras, com quem iria suspirar uma vida mais do céu que da terra, à beira de um lago ou entre duas colinas eternamente verdes. A vida para ele devia ser a cristalização de um sonho. Essa era nem mais nem menos a sua ambição e o seu desespero. Alfredo Tavares adorava as mulheres bonitas. Um leitor menos sagaz achará nisto uma vulgaridade. Não é admirá-las, amá-las, que é a regra comum, Alfredo adorava-as literalmente. Não caía de joelhos porque a razão lhe dizia que seria ridículo, mas se o corpo ficava de pé, o coração ajoelhava. Elas passavam e ele ficava mais triste que dantes, até que a imaginação o levasse outra vez nas asas, além e acima dos paralelepípedos e do Carceler. Mas se a sua ambição era amar uma mulher, por que razão não amar uma de tantas que adorava assim de passagem? Leitor, nenhuma delas lhe tocará o verdadeiro ponto do coração. Sua admiração era de artista, a bala que o devia matar, ou não estava fundida, ou não fora disparada. Não seria porém difícil que uma das que ele simplesmente admirava, lograsse dominar-lhe o coração, bastava-lhe um quebrar de olhos, um sorriso, um gesto qualquer. A imaginação dele faria o resto. Do que vai dito até aqui não se conclua rigorosamente que Alfredo fosse apenas um habitante dos vastos intermúndios de Epicuro, como dizia o Diniz. Não, Alfredo não vivia sempre das suas quimeras. A outra viajava muito, mas a besta comia, passeava, londreava, e até, ó desilusão última, e até engordava. Alfredo era refeito e curado devendo ser pálido e magro, como convinha a um sonhador da sua espécie. Vestia com apuro, regateava as suas contas, não era raro cear nas noites em que ia ao teatro, tudo isto sem prejuízo dos seus sentimentos poéticos. Feliz não era, mas também não torcia o nariz às necessidades vulgares da vida. Casava o devaneio com a prosa. Tal era Alfredo Tavares. Agora que o leitor o conhece, vou contar o que lhe aconteceu,
por onde verá o leitor como os acontecimentos humanos dependem de circunstâncias fortuitas e indiferentes. Chame a isto acaso ou providência, nem por isso a coisa deixa de existir. Capítulo 2. Uma noite, era em 1867, subia Alfredo pela Rua do Ouvidor. Eram 8 horas, e ia aborrecido, impaciente, com vontade de se distrair, mas sem vontade de falar a ninguém. A Rua do Ouvidor oferecia boa distração, mas era um perigo para quem não queria conversar. Alfredo reconheceu isto mesmo, e chegando à esquina da Rua da Quitanda parou. Seguiria pela Rua da Quitanda ou pela Rua do Ouvidor? That was the question. Depois de hesitar uns 10 minutos, e de tomar ora por uma, ora por outra rua, Alfredo seguiu enfim pela da Quitanda na direção da de São José. Sua ideia era subir depois por esta, entrar na da Ajuda, ir pela do Passeio, dobrar a dos Arcos, vir pela do Lavradio até ao Rocio, descer pela do Rosário até a direita, onde iria tomar chá ao carceler, depois do que se recolheria à casa estafado e com sono. Foi neste ponto que interveio o personagem que o leitor pode chamar Dom Acaso ou Madre Providência, como lhe aprouver. Nada mais fortuito que ir por uma rua em vez de ir por outra, sem nenhuma necessidade que obrigue a seguir por esta ou por aquela. Pois este ato assim fortuito é o ponto de partida da aventura de Alfredo Tavares. Havia em frente de uma loja, que ficava diante do extinto correio mercantil, um carro parado. Esta circunstância não chamou a atenção de Alfredo, ele ia cheio de seu próprio aborrecimento, de todo alheio ao mundo exterior. Mas uma mulher não é um carro, e a coisa de 6 passos da loja, Alfredo via assomar à porta uma mulher, vestida de preto, e esperar que um criado lhe abrisse a portinhola. Alfredo parou. A necessidade de esperar que a senhora entrasse no carro justificava este ato, mas a razão dele era pura e simplesmente a admiração, o pasmo, o êxtase em que ficou o nosso Alfredo ao contemplar, de perfil e à meia luz, um rosto idealmente belo, uma figura elegantíssima, gravemente envolvida em singelas roupas pretas, que lhe realçavam mais a alvura dos braços e do rosto. Eu diria que o rapaz ficará embasbacado, se o permitisse a nobreza dos seus sentimentos e o asseio do escrito. A moça desceu a calçada, pôs um pé quase invisível no estribo do carro e entrou, fechou-se a portinhola, o criado subiu a almofada e o carro partiu. Alfredo só se moveu quando o carro começou a andar. A visão desaparecera, mas o rosto dela ficará-lhe na memória e no coração. O coração palpitava com força. Alfredo apressou o passo atrás do carro, mas muito antes de chegar à esquina da Rua da Assembleia, já o carro subia por esta cima. Quis a sua felicidade que um tílburi viesse atrás dele vazio. Alfredo meteu-se no tílburi e mandou tocar atrás do carro. A aventura sorria-lhe. O fortuito do encontro, a corrida de um veículo atrás de outro, ainda que não fossem coisas raras, davam-lhe sempre um ponto de partida para um romance. Sua imaginação estava já além deste primeiro capítulo. A moça devia ser uma Lélia perdida na realidade, uma Heloísa ignota da sociedade fluminense, de quem ele seria, salvo algumas alterações, o apaixonado Abelardo. Neste caminho de invenção Alfredo tinha já mentalmente escrito muitos capítulos do seu romance, quando o carro parou em frente de uma casa da Rua de Matacavalos, chamada hoje de Riachuelo. O tílburi parou a alguns passos. Não tardou que a moça saísse do carro e entrasse na casa, cuja aparência indicava certa abastança. O carro voltou depois pelo mesmo caminho, a passo lento, enquanto o tílburi também a passo lento seguia para diante. Alfredo tomou nota da casa, e de novo mergulhou-se nas suas reflexões. O cocheiro do tílburi, que até então guardara um inexplicável silêncio, entendeu que devia oferecer os seus bons ofícios ao freguês. V.S. ficou entusiasmado por aquela moça, disse ele com ar sonso. É bem bonita. Parece que sim, respondeu Alfredo, via de relance. Morará ali mesmo? Mora. Ah! O senhor já ali foi,
2 vezes. Foi naturalmente levar o marido. É viúva. Sabe disso? Sei, sim, senhor. Onde pus eu o meu charuto? Tome um. Alfredo ofereceu um charuto de Havana ao cocheiro, que o aceitou com muitos sinais de reconhecimento. Aceso o charuto, o cocheiro continuou. Aquela moça é viúva e luxa muito. Muito homem anda aí mordido por ela, mas parece que ela não quer casar. Como sabe disso? Eu moro ali na rua do Resende. Não viu como o cavalo queria quebrar a esquina? Alfredo esteve um instante calado. Mora só? Perguntou ele. Mora com uma tia velha e uma irmã mais moça. Sozinhas? Há também um primo. Moço? 30 e tantos anos. Solteiro? Viúvo. Alfredo confessou a si mesmo que este primo era carta desnecessária no baralho. Palpitou-lhe que seria um obstáculo às suas venturas. Se fosse um pretendente? Era natural, se não estava morto para as paixões da terra. Uma prima tão bonita é uma Eva tentada e tentadora. Alfredo fantasiava já assim o inimigo e as forças dele, antes de conhecer a disposição da praça. O cocheiro deu-lhe algumas informações mais. Havia umas partidas na casa da formosa dama, mas só de mês a mês, as quais eram frequentadas por algumas poucas pessoas escolhidas. Nela, que assim dizia ele chamar-se a moça, tinha alguns haveres, e viria a herdar da tia, que já estava muito velha. Alfredo recolheu carinhosamente as informações todas do cocheiro, e o nome de Nela para logo lhe ficou entranhado no coração. Inquiriu do número do Tilbury, o lugar onde estacionava e o número da cocheira na rua do Resende, e mandou voltar para baixo. Ao passar em frente à casa de Nela, Alfredo deitou para lá os olhos. A sala estava alumiada, mas nenhum vulto de mulher ou de homem lhe apareceu. Alfredo recostou-se molemente e o Tilbury partiu a todo galope. Capítulo 3. Alfredo estava contente consigo e com a fortuna. Depara-lhe esta uma mulher como aquela senhora, teve ele a ideia de a seguir, as circunstâncias o ajudaram poderosamente, sabia agora onde morava a bela, sabia que era livre, e enfim, e mais que tudo, amava. Amava, sim. Aquela primeira noite foi toda dedicada à lembrança da visão ausente e passageira.